Sejam todos bem-vindos à Educação MZ. Estamos aqui para trazer uma coisa muito diferente para o dia de hoje. Temos aqui exame resolvido de português ICISA. Então, queremos trazer aqui a resolução do exame de português do ICISA 2024. Então, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, partilhe o vídeo, deixe o seu like. Então, temos aqui o texto. Nós não vamos levar muito tempo, senão se lermos o texto, o tempo é muito longo. O texto também é longo, então preferimos que iniciemos mesmo das perguntas, mas vou contar um pouco acerca do texto. O texto o que é que diz? O texto fala acerca da responsabilização. Dá um exemplo quando diz quem partiu isto, diz não sou eu. Então o autor toma isso no âmbito dos níveis já elevados. Então vamos aqui resolver as nossas perguntas. Vamos resolver de número 1 até 30, porque esta é a primeira parte e teremos a segunda parte. Então se inscreva no canal para não perder a segunda parte. Então vamos aqui. Número 1. Classifica o texto do seu exame quanto ao conteúdo. A. Crônica. Notícia. Anúncio. Reportagem. Aqui houve um erro, escreveram C e aqui C. Não sei como é que vão considerar aqui no momento da correção, porque é multi-choice. Haverá dificuldade neste assunto, mas pronto, isso tem a ver mesmo com a instituição. Nós queremos trazer aqui a correção. Então, vamos aqui. Quanto à tipologia desse texto, vamos pegar aqui anúncio. Nós sabemos o que é anúncio. Anúncio é um texto em que visa dar informação. E esta informação deve ser de interesse público. Ou, aliás, de interesse público, não exatamente, mas sim anúncio para anunciar algo que poderá decorrer. Então, isto não é nada de anúncio, porque conta de uma realidade, coisa que já aconteceu. Enquanto anúncio fala de algo que acontecerá no futuro. Reportagem. Reportagem não pode ser, porque reportagem deve ter é um texto jornalístico, onde tem lá o entrevistado e a pessoa que entrevista. Então, esse texto não ocorre desta maneira. Então, aqui nós poderíamos ter como se chama? Chama-se travessão, que usa-se para introduzir a fala, hífen. Então, não temos esses assuntos, onde há duas pessoas, outro perguntando, ou reportar algo, mas aqui não é isto. Notícia. Notícia também é um texto jornalístico que está enquadrado no editorial. Mas, atenção, vocês devem saber diferenciar ou devem entender o que é notícia. Notícia normalmente tem sido algo novo, deve ser novidade. E uma coisa muito interessante da notícia é que a notícia não pode, o autor não tem a sua opinião relativamente à notícia. Se é um acidente que aconteceu, então o autor quer levar aquilo como notícia. O autor apenas vai transmitir o acontecimento, não vai dar a sua opinião. Mas se nós formos a perceber, esse texto tem uma grande opinião, quer dizer, a opinião do texto é do autor. Logo não pode ser notícia, porque numa notícia o autor não pode colocar nenhuma opinião. Se é um acidente, deve falar exatamente como o acidente aconteceu. Quer dizer, ele não tem como colocar o seu ponto de vista. Não tem como dizer, se fizesse isso ou se fizerem assim, algo já aconteceu, não tem como. Então, não pode ser notícia, não pode ser anúncio, não pode ser reportagem. Agora, atenção, isso que vocês estão a verificar aqui, a caneta não é o que nós estamos a dar. Mas se esta prova nós tomamos de um estudante que já fez CISA neste ano, 2024, então
segundo como ele fez, então acabou marcando, mas nós estamos a trazer aqui a correção. Então, sabemos que também crônica enquadra-se na notícia, só que muita gente não sabe. Antigamente a crônica era usado como era usado com através os cristãos são os que usavam a crônica. Em que sentido? Usava-se a crônica no sentido de dizer, quer dizer, contar os acontecimentos de uma ordem cronológica. Quer dizer, na data X, no ano X aconteceu tal e tal, no ano X, só que atualmente a crônica acaba sendo usada em diversas áreas, seja como notícia, narração, seja como na poesia. Então, a crônica, o que é crônica? A crônica tem a ver com a realidade, coisas que aconteceram, realidade, então, ou tem a ver com assuntos também da sociedade. Então, esse texto não há nenhuma dúvida que é a crônica. Opção A. Número 2. Das opções que seguem, qual apresenta características do texto em estudo? A. Reflexão sobre um assunto social, crítica, atualidade e linguagem expressiva. Atenção, a resposta do número 2 nós encontramos no número 1. Logo que nós acertamos a pergunta, a linha A, então, porque nós sabemos o que é crônica. Se fosse notícia, nós poderíamos buscar o que a notícia diz. Então, se fosse anúncio, poderíamos buscar o que o anúncio diz. Então, aqui, relato de acontecimentos em ordem cronológicas, narração, linguagem informativa. Aqui pode ser relato de ordem cronológica, mas não se adequa ao nosso texto. História imaginária também não é algo imaginário, é algo que aconteceu, é uma realidade. A publicação de um produto não é nenhuma publicação de nenhum produto. Então, a opção correta é a opção A. É reflexão sobre um assunto social, crítica, atualidade, linguagem expressiva. Linguagem expressiva, o que é? É aquilo em que tu expressas o seu sentimento. É como poesia. Então, poesia tem a ver também com expressar sentimentos. Aquilo que tu sentes. Então, por aí. A linha A. Número 3. No jornal ou revista, qual é a seção do jornal mais apropriada para este texto? Então, nós sabemos que o jornal tem várias seções. Mas uma das seções que o jornal tem não é a política, não é a economia, não é a sociedade. Atenção, essa pergunta aqui é muito traiçoeira. Por quê? Entenda bem. No jornal ou revista, qual é a seção do jornal mais apropriada? Qual é a seção do jornal? Não está-se a falar do texto. Está-se a falar do texto. O texto que temos dá para enquadrar numa seção do jornal. Então, no jornal nós temos lead, temos opinião, temos introdução, que é a parte... porque jornal traz a informação. Jornal é diferente com notícia. Jornal, sim, coloca a sua opinião. Mas notícia não coloca a sua opinião. Então, a linha C é a parte onde o autor fala acerca do seu assunto. Porque nós estamos a ver que esse texto é um texto opinativo. Então, a linha C é a mais correta. Apesar que o texto fale da sociedade, ou economia, ou política, algo assim, a pergunta não é esta. A pergunta é em que parte do jornal. Então, nós sabemos quais são as partes que compõem o jornal. Temos aí a parte da opinião, em que o autor fala acerca do assunto. Tem a parte em que o autor traz o assunto sem mudar nada, que é a parte da notícia, ao lead e tudo mais em diante. Número 4. Neste país, definitivamente a cultura da desresponsabilização está tão ou mais enraizada do que o embondeiro na savana. A locução tão ou mais do que estabelece. Então, nós estamos a ver aqui que é uma comparação, tão mais do que. Então, quer dizer, está a comparar a desresponsabilização que está mais enraizada do que o embondeiro na savana. Então, qual seria esta locução? O que é que estaria a estabelecer neste número? A. Uma comparação de igualdade.
Igualdade, comparação de igualdade é quando usa-se como. O João é inteligente como o Manuel. Então, é comparação de igualdade. Então, vejamos, aqui usou-se mais do que. Então, mais do que. Quando se diz mais do que, o João é mais inteligente do que o Pedro. Então, quer dizer, é uma comparação de superioridade. Quer dizer, o João é superior em inteligência do que o Pedro. Então, vamos prosseguir ali na B. Uma comparação de superioridade. C. Uma comparação de inferioridade. Inferioridade é quando usa-se menos. É menos inteligente. Uma oposição de ideias. Oposição de ideias é quando são coisas diferentes. Aqui não é oposição de ideias, é uma comparação que é de superioridade. Opção B. Número 5. Na passagem, a cultura da desresponsabilização está tão ou mais enraizada do que um bandeiro na savana. O autor do texto pretende dizer que a desresponsabilização é um hábito bastante antigo, que a desresponsabilização está radicado, que a desresponsabilização é bastante forte, que a desresponsabilização será difícil de combater. Claramente, porque o autor aqui ele chora muito, até compara países que a desresponsabilização já foi combatida. Quer dizer, as pessoas assumem a desresponsabilização, mas então isso nos leva a escolher a opção D, que a desresponsabilização será difícil de combater. Número 6. Que a linha apresenta a classificação correta? Definitivamente, derivação sufixal, desuso, composição prefixal, enraizada, derivação parasintética, pseudodemocracia, composição. Então, temos aí as palavras e queremos ver qual é a classificação correta. A linha D, nós sabemos que pseudodemocracia é uma palavra composta por justaposição. Atenção, existem palavras compostas e existem palavras derivadas. Então, derivação e composição são coisas diferentes. E este número também é um número muito traiçoeiro. Veja só. Aqui colocaram aglutinação, então não temos como escolher. Para sintética não temos como escolher. Ficamos com opção A e B. Derivação sufixal, mas veja só. Aqui escreveu-se derivação sufixal e aqui escreveu-se composição. Enquanto que composição é aglutinação e justaposição. Então, logo, aqui, se estivesse derivação, sim, porque são palavras derivadas. Então, desuso, claro que é uma palavra derivada por prefixação, mas o problema é que está escrito composição. Então, esta palavra está correta aqui, é prefixal, mas o problema é que isto que está aqui atrás, composição, deve ser derivação prefixal, não pode ser composição. Então, a opção correta, veja, temos duas opções corretas, só que a mais correta é a linha A. Por quê? Prefixo des foi aumentado antes da palavra uso, é por isso que é prefixal. Mas aqui está errado por causa da palavra composição. E definitivamente aumentou-se o sufixo mente, que é derivação. Então está correto, a linha A. Número 7. Esta desobrigação é transversal a todos os atores da sociedade. Aqui, atores, o texto se refere a empregadas domésticas, B, altos dignitários, C, profissionais da classe média. A última linha, todos os profissionais, desde os da classe baixa aos da classe alta. Então, isso nós vamos responder de acordo com o texto, porque é uma pergunta do texto. Diga-se desde já que esta desobrigação é transversal a todos os atores da sociedade, desde a empregada doméstica até aos dignitários dos mais altos órgãos do Estado. Então, aqui estamos a ver que é abrangente. Então, não pode ser apenas
Não pode ser apenas empregadas domésticas, não pode ser apenas altos, dignitários, não pode ser apenas profissionais, mas sim devem ser todos os profissionais, desde os da classe baixa aos da classe alta, que é a opção D. Número 8. O termo transversal nesta acepção significa, atenção, se nós estamos a dizer transversal, todos os profissionais, desde os da classe baixa aos da classe alta. Abrangente, um tema de importância social. Ele não usou isto por ser um tema de importância social. Opção B nós não podemos escolher. C, o que é universal? Sim. D, o que não é universal? Também não pode ser. Então ficamos com a linha A e C. Quando se diz todos, a palavra melhor que nós temos que usar é abrangente. Então, a linha correta é a linha A, deve ser abrangente, porque todos, estamos a falar desde classe baixa até classe alta. Então, o termo transversal significa abrangente. Então, universal, até o autor deu exemplo de outros países em que não acontece isto. Então não pode ser universal, só deve ser abrangente, porque abrange o país. Então, opção correta, a linha A. Esta desobrigação é transversal a todos os atores de sociedade. Qual é o sujeito desta frase? Esta pergunta também é muito traiçoeira. E CISA tem dado um tipo de teste. É pela primeira vez que eu me deparo com o teste de CISA e vejo esse tipo de teste. É um teste simples. É um exame simples, só que o que acontece? A maneira de colocação das perguntas é que dificultam. Então, aqui, esta desobrigação é transversal a todos os atores da sociedade. Atenção, aqui muita gente acaba falhando, qual é o sujeito desta frase? Então, acaba falhando em conseguir sujeito na frase. Nós sabemos esta é o pronome demonstrativo. Desobrigação é nome. Então, desobrigação é predicado. Então, nós sabemos que o sujeito é aquele que pratica a ação. Esta desobrigação é transversal a todos os atores da sociedade. Então, é transversal. Transversal é complemento, aliás, como se chama predicado. Transversal a todos os atores da sociedade. Então, essa desobrigação é que está a praticar a ação neste caso. Mas muita gente aqui escolheu, eu espero que tenha escolhido a opção D. No caso de não sei, neste caso. Então, aqui o sujeito não deixa de ser esta desobrigação. O sujeito é aquele que pratica a ação. Então, quem está a praticar a ação neste caso é a desobrigação, é que é transversal. Então, não são os atores que são transversais, mas sim a desobrigação que é transversal. Então, A, esta. B, esta desobrigação. A linha B. Número 10. Diga-se desde já que esta desobrigação é transversal a todos os atores da sociedade. Classifica a oração sublinhada. Por causa da palavra que, nós poderemos ter dois tipos de orações. Temos, até que aqui, nós temos que saber a diferença entre orações coordenadas e subordinadas. Orações coordenadas são aquelas independentes, mesmo separadas, quer dizer, uma não depende da outra. Que, por exemplo, o Paulo estuda matemática, o João estuda português. Então, são orações coordenadas, coordenaram. Separando estas duas orações, cada um fará sentido. Subordinadas são aquelas dependentes, quer dizer, separando logo não faz sentido. O nosso caso aqui é da subordinada, porque diga-se desde já. Então, desde já o quê? Quer dizer, se nós retirarmos que esta desobrigação é transversal a todos os atores, se nós tirarmos essa parte sublinhada, a primeira oração não vai fazer sentido. E a segunda oração também só não faz sentido.
logo é uma subordinada. Agora, temos que saber, aqui temos relativa, integrante, consecutiva. Relativa é quando o quê? Quando dá acréscimo ao sujeito. Mas aqui não está a dar acréscimo. Integrante. Integrante é quando inclui todos. Mas será que aqui está a incluir a todos? Que esta desobrigação é transversal a todos, claramente. Aqui só pode ser integrante. A opção correta é a opção B. Não pode ser relativa, não. É a todos. Relativa quer dizer particular. Acho que melhor eu poderia explicar desta maneira. E veja só, nas orações subordinadas, sejam relativas assim como integrante, usa-se que. Então, você deve saber diferenciar entre relativa e integrante quando o termo todos ou particular. Se o termo é todos, então deve usar integrante, porque integro todo. Então, relativa, particular. Então, quando o assunto é particular, então usa relativa. Consecutiva não pode ser. Uma oração consecutiva é aquela em que diz que, quer dizer, uma ação é consequência da outra, mas aqui não temos nada disso. Número 11. Indo para o número 11. Experimente perguntar à vossa empregada doméstica quem partiu isto ou aquilo. O autor dá exemplo de uma empregada para mostrar a linha A. A irresponsabilidade está somente na classe baixa. B. Na classe social baixa, as empregadas domésticas são as mais irresponsáveis. C. A irresponsabilidade teve início nas classes mais baixas. D. A irresponsabilidade também abrange a classe média. Opção D não pode ser, opção A não pode ser e opção C não pode ser. Não pode ser que teve início. Ele tomou como exemplo para mostrar que também na classe baixa também há uma desresponsabilidade. Então, é por isso que a opção correta é a opção B, número 11. Número 12. Quando se quer apurar responsabilidade, salta tudo fora mais depressa do que os ratos do navio, revelando-se este exercício invariavelmente infrutífero e inglorioso. Aliás, e inglório. Todos os recursos estilísticos ocorrem neste enunciado com exceção de. Nós sabemos que a linha A é hipérbole. Hipérbole é exagero da realidade. Então, nós vamos procurar aqui onde está sublinhado se temos exagero. Salta tudo fora, mais depressa do que os ratos do navio. Então, saltar mais depressa do que os barcos do navio. Então, isso seria o exagero. Adjetivação. Adjetivação é que nós temos aqui infrutífero e inglório. Anáfora. Também teríamos anáfora é repetição. Aqui, quando se quer apurar responsabilidade, salta tudo fora mais depressa do que os ratos do navio, revelando-se este exercício invariavelmente infrutífero e inglório. Então, nós estamos a ver aqui que há uma comparação. Salta tudo fora mais depressa do que os ratos do navio. Mas se nós formos a verificar aqui, revelando-se este exercício invariavelmente infrutífero e inglório. Então, se nós formos a verificar aqui, esse exercício também é um dos exercícios complicados. Aqui, mais depressa do que os ratos do navio. Atenção, isso aqui não é comparação. Por quê? Não pode se comparar. Estamos a falar recursos estilísticos. Então, recursos estilísticos são situações que dificilmente as pessoas entendem. Então, aqui nós encontramos hipérbole. Aqui nós não estamos perante comparação, estamos perante hipérbole. Anáfora o que é? É repetição de mesmas palavras. É o que está a acontecer aqui. Infrutífero e
inglório. Infrutífero e inglório é a mesma coisa. Então, anáfora é um dos recursos estilísticos presentes. Adjetivação também. E hipérbole também. Então, a comparação aqui nós não temos. Isso pode ser difícil mesmo para os que estarão a assistir, mas é isto. A comparação aqui nós não temos. Mas se estivesse a comparar situações idênticas, aí sim nós diríamos que é anáfora. Mas não pode ser anáfora, porque temos infrutífero, que é a repetição de duas palavras mesmas, que dizem a mesma coisa. Qual é a palavra mãe de infrutífero? A. Fruto. B. Frutífero. D. Frute. C. Sem nenhuma dúvida que este exercício ou este número complicou a muitos. Infrutífero é uma palavra derivada por sufixação, assim como por prefixação. Por quê? Essa palavra, a palavra mãe é a palavra fruto. Então, acrescentou-se in e fero. Então, fruto, fero. Fruto, fero. Então, tem pessoas que escolheram a opção B pensando que acrescentaram apenas in, mas sim acrescentaram também fero. Então, essa palavra, a palavra mãe de infrutífero é fruto, porque tem a ver com fruto, sem nenhuma dúvida. 14. Então, é a linha A. 14. As palavras infrutífero e inglorioso, aquilo que eu estava a explicar aqui no número 12, que estava a dizer anáfora é repetição de mesmas palavras. Quer dizer, palavras que dizem a mesma coisa. Veja aqui, que está composto na pergunta. As palavras infrutífero e inglorioso referem-se a algo. Veja só que juntaram as duas palavras para referir uma coisa. Logo, é anáfora. Então, o que é que infrutífero e inglório quer dizer? A. Bem-sucedido. Claro que não. B. Mal-sucedido. D. Glorioso. Glorioso não pode. Inglorioso não pode ser glorioso. Inesperado. Inesperado poderia ser, mas a opção mais correta é a opção B. Mal-sucedido. Inesperado, sim, algo que... sim, poderia ser inesperado, mas a opção mais correta é mal-sucedido. Número 15. A expressão quase tão longínquo significa, ok? Vamos entender bem. Quase tão longínquo. Então, nós sabemos que longínquo, tão, expressa muito. Tão, tanto. Então, tão longínquo, muito longe. Só que o que está a acontecer? Tem essa palavra quase. Quase, imaginemos, quase expressa 99%. Faltando 1% para completar 100%. Porque não é tão longínquo, é quase tão longínquo. Então, essa palavra tão longínquo significa o quê? Quase tão longínquo. Será que significa muito longe? Não pode significar muito longe, porque tem a palavra aqui quase. Então, quando se diz quase, é porque não chegou. Então, não pode ser muito longe. A opção A não pode ser. B, relativamente longe, ok? C, razoavelmente longe. Atenção, a palavra razoável te leva muito embaixo. Como é que foi o teste? Razoável. Agora, atenção, a palavra razoável, entenda. Agora, vamos jogar primeiro a opção A e a opção D. Porque remoto é algo que já está no silêncio, está no 0%. Temos aqui relativamente longe, razoavelmente longe. Atenção, nós temos que ter em conta a nossa frase. Quase quer dizer está pronto. Razoável é 50%. Digamos assim, razoável é 50%. Então, relativamente é algo relativo. Então, relativamente longe. Então, isso quer dizer, nós poderíamos usar quase longe. Então, relativamente longe. Não pode ser razoavelmente longe. Razoavelmente longe
é um pouco desprezível, razoavelmente, então deve ser relativamente longe. Então, essa aqui, a opção B é a mais correta. 16. Mas se isto se passa ao nível da base da pirâmide socioeconômica, essa também é uma das perguntas. Português é simples, é só apenas prestar atenção e ler com atenção também. Então, mas se isto se passa ao nível da base da pirâmide, entendam bem, mas se isto se passa ao nível da base, se passa ao nível da base da pirâmide socioeconômica, com a expressão sublinhada base, atenção, estamos a falar da base. Se isso acontece na base, quer dizer, se isso acontece com os pobres, quanto para os ricos, o que acontece? Então, com a expressão sublinhada, o autor refere-se à classe social. Então, esta classe social que é a base sublinhada. Nós sabemos que base não é uma classe social alta. Opção E, baixa. B, média. Base não pode ser médio. Não pode ser. Base da pirâmide é a parte de baixo. Então, com a expressão sublinhada, o autor refere-se à classe social A, baixa. B, média. C, alta. B, basicamente do topo. Não pode ser base aqui e aqui ser topo. Por quê? E deixa que eu vos leve exatamente no texto, para que vocês entendam por que não pode ser no topo. Vamos entender bem isto aqui. Mas se isto se passa ao nível da base da pirâmide socioeconômica, atenção, a afirmação começa daqui. Base da pirâmide socioeconômica. Base da pirâmide socioeconômica, o que é? São os pobres. Então, no topo, a cultura de desobrigação é a mesma. Atenção aqui, no topo, atenção, se acontece na base, no topo também é o mesmo. Atenção, muita gente confundiu aqui pensando que a opção correta seria no topo. Mas aqui está-se a fazer uma análise. Se o João faz isso, quanto mais o Manuel? Então, é desta maneira. Agora, a pergunta aqui foi para a base. Essa base, quem são base? Base são os pobres. Então, deve ser classe baixa, não pode ser classe alta. Então, estamos com o número 16. Deve ser com classe baixa. Não pode ser média, nem alta, nem basicamente do topo. Porque topo é mesmo alta. Média está depois de base. Então, a linha correta é A. 17. Podem cometer-se as mais graves irregularidades. Podem cometer-se as maiores negligências. Podem cometer-se os erros mais grosseiros. Que figura de estilo é suscitada pela repetição da palavra pode? Dê a resposta há pouco tempo. Anáfora é responsável em repetir palavras no início da frase ou em qualquer lugar. Então, aqui a pergunta aqui está muito clara. Que figura de estilo é suscitada pela repetição da palavra? É anáfora. A linha A. 18. Que saudades daquelas frases que há muito não ouço, como pode ir descansado que vai a minha responsabilidade. Ou eu responsabilizo-me. Que função de linguagem domina esta frase? Então, veja só. O autor está a sentir saudades daquelas palavras. Então, vamos ver qual é a linguagem que domina. A linha A, emotiva, expressiva. B, informativa, referencial. C, apelativa. Não está a apelar nada. Ela apenas está a recordar momentos saudosos. Metalinguística também não é. Entre a opção A e B. Informativa também não está a informar nada. Não está a informar nada a ninguém. Ela apenas está a falar de algo sobre emoções. Então é emotiva e expressiva. Opção A é a mais correta para o número. Número 19. De acordo com o texto, que opção apresenta arcaísmos? Atenção, arcaísmos são coisas antigas que provavelmente já não se usa. Mas para a língua portuguesa, arcaísmo, estamos a falar de palavras
Estamos a falar de linguagens que usava-se antigamente, que agora no português atual já quase perdeu o uso, não é usado com frequência. Então, a linha A, atenção, de acordo com o texto, que opção apresenta arcaísmos, coisas antigas? A. Pode ir descansado que vai a minha responsabilidade, eu responsabilizo-me. B. Açougue, botiga, botiga. C. Talho, farmácia. Farmácia, nós ouvimos muito farmácia. Farmácia é atualidade, em qualquer lugar onde tu vais, tu encontras farmácia. Aqui tem farmácia, aqui tem farmácia. Então a opção C e a opção D não pode ser. Arcaísmos são coisas antigas. Açougue ou botiga referia-se a coisas antigas. Estamos a falar de mercearias. Mas agora atualmente chama-se de mercearia nos produtos, aliás, nas lojas ou bancas onde vendiam-se as coisas que vendem-se agora na mercearia. Chamava-se entre açougue e botiga. Então, o que nos leva à antiguidade são essas duas palavras. Opção B. Não pode ser farmácia. Aqui farmácia não. Talho também é algo... É uma coisa nova. Talho, muita gente conhece talho e é muito usado até agora. Então a opção mais correta é a opção B. 20. Como classifica as palavras? Meia culpa e... Atenção, isso aqui... Pronto, vamos continuar. Meia culpa e countdown. Countdown é contagem regressiva. Empregues no texto. Ok? Como classifica as palavras? A. Estrangeirismos. B. Neologismos. D. Calão, gíria. C. Arcaísmos. Então, nós vimos que arcaísmos são palavras antigas. Então, não pode ser. Countdown é em inglês, que quer dizer contagem regressiva. Até hoje, essa palavra é muito usual. Calão. Calão não pode ser. Neologismo também não pode ser. Estrangeirismo. Por quê? Meia culpa não é português. Muita gente se atrapalhou aqui mesmo. Pensou que meia culpa é calão. Não é calão. Meia culpa é do latim. Meia culpa quer dizer minha culpa. É muito bom estudar, porque quando chega o momento do exame você não sofre. Então, meia culpa quer dizer minha culpa. Então, countdown. Veja só. As duas palavras são do estrangeiro. Então, nós usamos a palavra português. Então, meia culpa é do latim, que quer dizer minha culpa, e countdown é do inglês, que quer dizer contagem regressiva. Então, a opção correta é estrangeirismo, a linha A. 21. O texto apresenta enunciados irônicos, como por exemplo... estamos a falar de resultados irônicos. O que é ironia? A ironia é um recurso estilístico. São recursos estilísticos. O que é ironia, então? Então, ironia é uma resposta não esperada. Por exemplo, alguém dizer o seguinte: uau, perdi minhas chaves. Então, quando alguém diz uau, não se espera que a palavra a seguir seja de perder alguma coisa. Dizer, oh, que bom, perdi meu carro. Está a ver? Oh, que bom, roubaram-me meu carro. Então, isso chama-se ironia. Quer dizer, algo irônico. Então, a pergunta aqui é... aqui, o texto apresenta enunciados irônicos. Como, por exemplo... Então, vamos ver aqui. Quando se quer apurar responsabilidades, salta tudo fora. Isso não tem nada a ver com ironia. Não me lembro de nenhum alto responsável se demitir de modo próprio. Não é ironia. Arde um ministério e a culpa é de um curto-circuito. Ok? A culpa é de um curto... Arde um ministério. Ok? Arde um ministério, exatamente, Ministério da Educação, Ministério qualquer coisa. E a culpa é de um curto-circuito, ok? D. Vão ver que a resposta é sempre não sei. Ok? Então, aqui ironia é resposta, quer dizer, é algo que não se espera, como eu acabei de dar exemplo. Muito certo. Errei o exercício.
Então, isso é algo inesperado. Então, aqui, a passagem que mostra a ironia é a linha D. Vão ver que a resposta é sempre não sei. Porque não sei é uma coisa não esperada. As pessoas esperam dizer assim, eu perdi, ou fui eu que estraguei a coisa no tal lugar e coloquei no tal lugar. Então, a ironia está na linha D. Número 22. É aqui que vemos o quão distantes estamos das democracias evoluídas do Norte. Aqui Norte o texto se refere, ok? Vamos procurar aqui Norte o texto se refere. É aqui que vemos o quão distantes estamos da democracia evoluídas do Norte. Na Suécia, há uns anos, então nós sabemos que Portugal, esses todos os países estão, aliás, em Portugal, pronto, esses todos os países localizados estão em Portugal. Então este norte, sem nenhuma dúvida que a Europa está na zona norte de África. Para quem não conhece a África, Moçambique está na zona sul, porque é África Austral. Então, África Austral, a localização geográfica da Austrália é que a África Austral ocupa a zona sul do continente africano. Então, norte para nós, estamos a falar de Egito, Mar Mediterrâneo, em diante. Então, é lá onde está a Europa. Então, os europeus estão na parte norte de Moçambique. Então, qual seria a opção correta? Ok? A linha A, Europa. B, América. C, África do Norte. América não pode ser. A América está no continente. Moçambique está no outro lado. Então, África do Norte. África do Norte também não inclui esses países. Zona Norte de Moçambique não tem nada a ver. Opção correta é a opção A. Europa. 23. Por que motivo o texto faz menção à Suécia, Alemanha e Portugal? Ok? Vamos ver por que motivo o texto... Na Suécia, há uns anos, uma ministra demitiu-se por pôr nas contas de uma viagem uma fatura de um chocolate que ofereceu ao filho. Em Portugal, ok? Por quê? Já temos a resposta por quê. Vamos ver, estamos com o número 23. A. Para mostrar a riqueza destes países? Claro que não. Para mostrar o alto estágio de civilização destes países? Mais ou menos. Para mostrar que nestes países as pessoas se responsabilizam pelos seus atos, claramente. Para mostrar que nesses países se responsabilizam, porque ele está a falar de um país em que não há responsabilidade dos atos, e ele menciona um país. Na Suécia, há uns anos, uma ministra demitiu-se. Então, está a comparar algo diferente. Então, aqui é por causa deste assunto. Para mostrar que os países afora são sérios, quer dizer, responsabilizam-se nos seus atos. Vamos ver a linha D. Para mostrar que são países que têm também problemas de responsabilização pelos atos. Não é para mostrar. Mas é para mostrar que nestes países as pessoas se responsabilizam. A linha mais correta é a linha C, 24. Esta é uma das grandes diferenças entre as verdadeiras democracias e as pseudo-democracias. O termo pseudo-democracias é usado para referir às democracias falsas, B, novas democracias, C, eleições antidemocráticas, D, democracias populares do povo, ok? Vejamos. Mas recentemente outro fez um gesto pouco apropriado em plena Assembleia da República e foi pelo mesmo caminho. Na Alemanha, um plágio de uma tese de doutoramento levou este mês à queda de um ministro. Esta é uma das grandes diferenças entre as verdadeiras democracias e as pseudo-democracias, ok? Aqui entende-se que está-se a referir pseudo-democracias são democracias falsas. Então estamos aqui com o número 24. É isto? Sim. A linha A, democracias falsas. Muito correto. Não está-se a falar de novas democracias, nem eleições antidemocráticas. Estamos a falar de democracias falsas. A linha A.
Quanto à sua formação, a palavra sublinhada em 24 é. Acabei de dar resposta há pouco tempo. Pseudo-democracias. Isso só para provar pseudo-democracias. Composição, aglutinação, mas sem composição, justaposição. Então nós já temos a resposta aqui. É só procurar composição composta por justaposição. Aquilo que eu estava a referir ali, se calhar vocês estarão em discórdia. Veja que eles colocaram muito bem, porque sabem que composição e derivação são coisas diferentes. Aqui está bem escrito, composta por aglutinação, composta por justaposição, porque a composição só pode ser por esses dois termos, e a derivação só pode ser por esses dois termos, e outros, prefixação e sufixação. Então, é por isso que aqui onde está escrito composição prefixal, apesar que esta palavra é prefixal, só está errado por causa desta palavra inicial. Então a linha é mais correta. Então é mais por isso. Devem despertar. Quando vocês estão a resolver o exercício, não resolvam só porque pronto, já sabem. Devem também analisar essas questões muito minúsculas. Número 26. Número 26. Morem mais de 50 pessoas. Na frase transcrita, a parte sublinhada é A. Número inteiro, B. Número decimal, C. Número ordinal, D. Número cardinal. Este número 50, em português é muito bonito. Número 50. Claro que vamos primeiro excluir as opções que não fazem sentido. Número ordinal. Ordinal, nós sabemos, números ordinais são aqueles primeiro, segundo, terceiro, que exprimem uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até ao mais infinito. Número decimal, sabemos, são números com vírgulas. Então, a linha B e C excluímos. Ficamos com a linha A e D. Número inteiro e número cardinal. Atenção, aqui há uma grande... é preciso um grande entendimento. O que está a acontecer? O número 50 pode ser número natural inteiro, assim como pode ser cardinal. Agora, resta saber... claro que o cardinal é inteiro e o 50 também é inteiro. Mas o que está a acontecer aqui? Morem mais de 50 pessoas. Aqui o 50 não está como ser representado como número inteiro. Ainda que seja um número inteiro, está sendo representado como cardinal. O que é cardinal de um número? Cardinal usa-se para conjunto. Por exemplo, num dado conjunto tem 6 elementos. Então, qual é o cardinal deste mesmo conjunto? O cardinal do conjunto são 6 elementos. Imaginemos aqui, imaginemos que esta palavra aqui, cardinal, são elementos de um conjunto. Vamos contar as letras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? São 8 elementos, que são 8 letras. Então, a pergunta seria: qual é o cardinal deste conjunto? Então, o cardinal deste conjunto é 8, porque tem 8 letras. Então, o que está a acontecer aqui? Morreram mais de 50 pessoas. Apesar que o número 50 seja um número inteiro, aqui está-se a referir do conjunto cardinal. Então, a opção correta é a linha D. Isso poderá criar polêmica. Texto B. Temos aqui outro texto, que é poesia. Eu sou carvão, e tu arrancas-me brutalmente do chão e fazes-me tua mina, patrão. Eu sou carvão e tu acendes-me, patrão, para te servir, e tu acendes-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz, mas eternamente não, patrão. Então temos aqui uma poesia. Estávamos com o número 27, estamos com o número 28. A poesia pertence ao gênero dos textos? Pergunta fácil. Eu não sei porque que para os que tiveram preparação neste canal de exame, não poderiam ter falhado este número. Poesia são textos líricos.
ou textos poéticos. Se não aparece textos líricos, coloca textos poéticos. Se não aparece texto poético, coloca textos literários. Poesias é literatura, poesia é liricismo, poesia são poesias em diante. Então, pertence a que texto? É didático, não pode ser, dramático não pode ser, porque drama é um texto narrativo. Então, drama não pode ser. Aqui B, não literários. A opção B está errado. Mas se tirassem este não e este lírico não aparecesse, nós poderíamos ficar com literários. Porque também os textos poéticos são literários. Mas a opção mais correta aqui é a linha A, são líricos. 28. A quem pertence este verso do texto B? Sem nenhuma dúvida é José Carveirinha. Muita gente, como conhece Mia Couto, então acabaram, ou Paulina Ciziane, acabaram escolhendo como sendo deles. Mas entra na internet e tu te verás que esse texto é de José Craveirinha, sem nenhuma dúvida. O texto relaciona-se com A, poesia trovejadora, B, poesia de combate, C, soneto amoroso, D, cantiga de amor. Aqui nós podemos excluir muitas opções só com o texto que nós temos. O texto não fala nada de amor. Então, a opção C e a opção D excluímos. Também não fala nada de combate. Poesia de combate é o quê? É a poesia dos tempos do colono. Então, aquelas poesias que o pessoal escreveu acerca do tempo de colônia chama-se poesia de combate. Poesias cantiga de amor, soneto de amor amoroso tem a ver com amor também. Então, essa poesia é trovejadora ou galaico portuguesa. 30, que é o nosso último número, onde nós vamos parar. Que opção apresenta a temática do texto B? A, exploração de carvão e exportação. B, greve de mineiros, manifestação. C, linchamento de um homem negro. D, exploração do homem pelo homem liberdade. Se ainda não se inscreveu no canal, faça a questão de se inscrever, partilhe o vídeo e verás que não perderás a segunda correção. Então, a pergunta aqui é o seguinte: esse texto fala de o quê? Será que fala de carvão? Será que fala de mineiro? Será que fala de exploração de humano para humano? De homem para homem? Fala de quê mesmo? Então vamos ver aqui. Eu sou carvão e tu arrancas-me. Se nós formos a verificar aqui, ele fala muito do carvão. Aqui o carvão, se tu fores a investigar o texto, tem uma explicação lá na internet. Mesmo no site onde o autor publicou o texto. Diz o seguinte: esse assunto, carvão, como posso dizer, é enigma. Não que ele estava a referir exportação de carvão, não, ele estava a falar por causa do negro, branco, tudo mais, exportação. Então a opção mais correta é a linha D, exploração do homem pelo homem. Não pode ser exploração de carvão, não pode ser greve de mineiro, nem linchamento de um homem negro, mas sim exploração do homem pelo homem. E ao mesmo tempo quer-se liberdade. Então, como tínhamos dito, que poderíamos ter parado no número 30. Então, os outros números subsequentes vão servir como a segunda parte de guia de correção. Então, esperamos que tenhamos ajudado. Qualquer inquietação, deixe o comentário. Atenção, não deixe comentário sem bases. Então, deixe bases em que nós também poderemos ver e fazer o que é necessário. Sugestões, estamos aqui, também deixe no comentário. Esperamos que tenhamos ajudado quanto a isto e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.